Olá, muito boa tarde. Eu sou Roberto Prado, sou assessor de imprensa do Legislativo Municipal e este é o podcast Lado C, o podcast da Câmara Municipal de Paraguaçu. O podcast é um programa originalmente de áudio, mas na Câmara Municipal de Paraguaçu ele também é um programa de vídeo. E hoje nós temos aqui a satisfação de receber nos estúdios da Câmara de Paraguaçu Janaína Vieira, uma atleta profissional de voleibol internacional que está atuando em Portugal. Seja muito bem-vinda, Janaína. Muito obrigada. Uma satisfação recebê-la aqui. Muito obrigada. Estou muito feliz de ter recebido o convite, ainda mais por ser na minha cidade. Então, estou muito feliz de poder estar aqui hoje. A gente que agradece a sua disponibilidade. A gente sabe o quanto a agenda de uma atleta internacional de vôlei é ocupada. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco na sua terra natal e conosco no podcast da Câmara de Paraguaçu. Bom, nós começamos essa jornada de podcasts, o podcast Lado C, coincidentemente com um atleta profissional também. Em 21 de setembro, nós estreamos o podcast Lado C, em grande estilo, Janaína, recebendo nos nossos estúdios aqui da Câmara de Paraguaçu o atleta olímpico Ítalo Manzini Duarte, nadador profissional, que participou dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Depois disso, nós começamos uma sequência de entrevistas com os vereadores de Paraguaçu e nesse meio tempo nós entrevistamos também duas profissionais ligadas à defesa das crianças, dos adolescentes e das pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Paraguaçu, a assistente social Letícia Miranda, do CRAS, e também a Jandira Castilho, que é do Conselho Tutelar, e entrevistamos também estudantes do projeto da Câmara Mirim de Paraguaçu. Hoje voltamos ao esporte para falar com Janaína. Janaína, até quando você permanece no Brasil curtindo suas férias? Então, eu cheguei aqui no mês de maio, que é quando encerra a temporada em Portugal, e eu vou ficar aqui até dia 31. Dia 1º já estou indo para Portugal. Mais apenas 13 dias de Brasil para depois voltar para a sua jornada europeia, então. Sim, sim. O tempo que eu tô aqui, eu sempre aproveito bastante em poder estar com a minha família, com os meus amigos. Basicamente é isso que eu faço nas minhas férias. Descanso merecido. Janaína falou de família, então eu gostaria de apresentar a todos vocês a nossa convidada para esse podcast, que é paraguaçuense, como nós já dissemos. A Janaína é filha de Aparecida de Fátima Mariano e do Márcio Vieira da Cunha. E é a caçula de uma família de 4 meninas, que ainda inclui a Jéssica, a Jennifer e a Joyce. A Janaína aprendeu os primeiros fundamentos do esporte aqui em Paraguaçu, lá na Colina São Marcos, o bairro onde ela morava, batendo bola no ginásio esportivo da Colina São Marcos. Sim. Evoluiu rapidamente no esporte, né, Janaína? Depois começou a atuar no projeto de Varginha, da Secretaria Municipal de Esporte de Varginha, e já em 2015 foi convocada para a Seleção Mineira. E depois transferiu-se para a cidade paulista de Franca, onde começou a atuar pela primeira vez de forma remunerada. Pela primeira vez o vôlei te ofereceu alguma remuneração. Em 2016, a Janaína disputou o Campeonato Paulista Infanto, um dos mais fortes do Brasil, e chegou a viajar para os Estados Unidos para sua primeira disputa internacional de voleibol para um torneio universitário. Em 2017, a nossa convidada fechou com o Taubaté e defendeu novamente Minas Gerais no Campeonato Brasileiro de Seleções. No ano seguinte, Franca fez uma nova proposta e ela voltou ao time infanto francano com preparação para subir ao adulto. Ao fim daquela temporada, a Janaína fez parte da delegação que realizou pré-temporada no Peru, um outro país que você conheceu, e fez parte também do time que depois venceria a Liga C, conseguindo acesso para a divisão superior do vôlei. Em 2019, a paraguaçuense compôs o elenco que jogou o Campeonato Paulista e a Liga B, além de amistosos em Brasília contra a seleção do Egito. Em 2020, Janaína disputou novamente a Liga B com Franca, e na última partida, um detalhe interessante, na última partida do campeonato, ela ganhou o prêmio Viva Vôlei como melhor do jogo em Recife. Em 2020, foi o ano em que nós nos conhecemos pessoalmente, diretamente, né, Janaína? Sim. A Janaína acertou a transferência para o tradicionalíssimo Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, um dos principais clubes de vôlei do Brasil, mas a passagem de lá acabou comprometida pela pandemia, os jogos tiveram que ser paralisados,
E depois, um pouco mais adiante, surgiria a oportunidade de atuar na Europa. Desde 2021, então, a Janaína é atleta do Porto, de Portugal, e já se sagrou campeã portuguesa e campeã da Supertaça de Vôlei de Portugal. É isso, Janaína. Trajetória brilhante para uma paraguaçuense que ainda é muito jovem. Você tem apenas 23 anos. E eu queria saber como é que foram os primeiros passos seus no esporte aqui em Paraguaçu, batendo bola despretensiosamente no ginásio da Colina São Marcos. Como é que era isso? Sim. Na verdade, a minha irmã, a Joyce, que ela frequentava a quadra e jogava vôlei, pelo incentivo do Gabriel. Então... Professor Gabriel Sobrinho, isso. Sim, sim. E quando ele me viu e viu a minha estatura, ele ficou logo com os olhos brilhando. Sim. Desde menininho você já era bem alta, então? Sim, sim. Então ele me chamou também para poder participar dos projetos que ele tinha. Na verdade, eu comecei frequentando na escola Alfredo Galdino, se eu não me engano. Sim. Ele dava treino lá aos sábados pela manhã. Então ia eu e minhas amigas e nós íamos todas felizes para lá. Sim. Mas era algo muito restrito, não tinha muito apoio. Então íamos mesmo para brincar, pelo convívio de estar com as amigas e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu não lembro como, mas acabou aquilo, então eu frequentava mais o ginásio da Colina, junto da minha irmã. E aquilo era só brincadeira, continuou sendo brincadeira mesmo. Aos 13 anos, eu comecei mais ou menos a me interessar aos 11, né? E aos 13 anos, eu pude participar junto do Acácio num campeonato por Paraguaçu. E eu não lembro qual era a cidade, mas nós fomos lá e eu fiquei super interessada de poder ver as outras equipes. Sim. E ver como as meninas jogavam e o quão bem elas jogavam. Então eu tive um interesse muito grande em relação a isso. E eu tenho um carinho muito grande por uma pessoa que é o Tatal. O pessoal vai conhecer, ele morava aqui e ele frequentava também a quadra. E foi ele que falou que em Varginha tinha uma equipe de atletas Sim. novas e que talvez pudesse ser onde eu treinaria a série, pudesse evoluir e me tornar uma atleta. Então eu mandei mensagem para uma das atletas que jogava, fazia parte da equipe de Varginha, Sim. do projeto de Varginha. E eles me deram a oportunidade de poder ir lá e fazer um teste. E quando eu cheguei lá foi muito engraçado. O técnico André, depois de um tempo, ele falou: você chegou aqui, você desfilava, você não sabia nem andar. Então você teve que aprender os fundamentos do esporte mesmo. Sim, aprender mesmo em voleibol. Eu aprendi lá com o Evandro, que é o irmão do André, era o auxiliar dele. Ele morreu em 2017, mas eu tive o privilégio de poder viver alguns anos junto dele, desde 2014. E foi ele e o André que basicamente me tornaram atleta, sim, sabe? Sim. O Tatal é de Paraguaçu? O Tatal é de Paraguaçu. Foi ele que me mostrou que interessante. Que fora daqui existia. Ele enxergou o potencial para você e te alertou para os caminhos para fora aqui de Paraguaçu. Sim, eu tenho muito carinho por ele. E ele é a única pessoa que todas as equipes que eu passei, que ele tem uma camiseta minha. De todas as equipes. Essa honra, eu mesmo não tenho a camiseta de algumas equipes, mas eu dei todas, de todas as equipes. Do Porto ele já ganhou, então. Sim. E fiquei 2 anos lá em Varginha, na base de Varginha. No início eu treinava um pouco separada, porque eu realmente não sabia nada, Sim. Então eles tiveram que me ajudar na coordenação, que era inexistente na minha vida. Era muita vontade e pouca técnica. Exatamente isso. Então, durante a semana, de segunda a sexta, eu estudava pela manhã e treinava tarde e à noite. E aos fins de semana eu vinha para casa. E nesse período, o Sérgio e a Cristina me auxiliaram bastante, me deram um suporte financeiro que minha família não podia me dar. O Sérgio e a Cristina da Gelateria Estação Verão, né? Exatamente. Isso. Então foi isso que me possibilitou a poder estar lá esses 2 anos. E depois desses 2 anos, que foi uma experiência muito boa, me fez crescer bastante como atleta, foi realmente o ponto inicial de tudo, mas também como pessoa, que eu aprendi bastante, porque lá a gente convivia com 20 atletas na mesma casa e pessoas de lugares diferentes, tinha meninas de Goiânia, tinha meninas de todo lugar do Brasil,
E conviver com elas me trouxe uma maturidade muito grande, porque eram meninas mais velhas que eu, outras mais novas. Então, me ensinou bastante o convívio e essa adaptação. Querendo ou não, é uma adaptação que a gente tem que ter, Sim. de entender que até aqui é seu espaço e tudo mais. Então, foi muito gostoso. De lá, eu tirei várias colegas conhecidas que eu tenho muito carinho. Mas tem uma em especial, que é a Maria, que ela é minha irmã, assim, de coração. E minha família conhece ela. E ela é de onde? Ela, ui, ela é de uma cidade de Minas também, Mas não é de Varginha. Não é de Varginha. Também É estava interior. na condição que você estava de pessoa de fora treinando, sim. apurando sua técnica. Eu não lembro exatamente qual é a cidade dela, mas hoje ela mora em Boston, ela foi para estudar, para fazer faculdade e tudo mais, e hoje ela continua morando lá, trabalhando lá. Então ela... Mas não é atleta de vôlei? Não, não é mais. Não. Ela encerrou, ela jogou aqui no Brasil, se eu não me engano, até 2016 ou 17, depois já foi para lá para poder estudar e fazer a vida dela, e ela tá lá até hoje. E até hoje eu tenho contato com ela. Ela é a única pessoa que todas as segundas-feiras eu tenho que ligar. Ah, olha só, é uma ligação internacional, então. Sim. Então, Mas e você depois disso, você entra num circuito muito forte do vôlei, o circuito mais que é o paulista, né? É o paulista. Você entra em Franca, Taubaté, esse circuito também deve ter feito você crescer profissionalmente demais. Sim. Em Franca eu já fui para jogar a categoria acima, não fui para jogar a minha categoria. Então, continuei a ter convívio com pessoas que eu tinha em Varginha, que moravam comigo. Eram duas atletas, a Laura e a Rayane, jogavam comigo em Varginha, e foram elas que me chamaram para fazer o teste em Franca. E acabei indo com elas. Tinha receio de não passar, mas acabou dando certo. E aí ficamos lá a primeira temporada, depois elas saíram. E aí eu também saí em 2016, foi uma temporada só, porque nesse ano de 2016, no ano seguinte, a prefeitura ia cortar a verba, então a gente não ia ter remuneração. Então, no fim da temporada, entrei em contato com o técnico de Taubaté, e ele teve interesse, e aí fui para Taubaté. Mas não saí por conta de querer sair mesmo, mas por conta dessa questão de remuneração, que não me deixava continuar lá. Sim. A sua permanência era inviável, porque, claro, né, você precisava se manter financeiramente. Sim. Mas nesse ano de 2016, que foi meu primeiro ano que eu fui para lá, eu fui para a Seleção Mineira. E foi um período onde a gente fez a concentração em Uberlândia. E a nossa técnica era a Mirtz. Ela é a única referência que eu tive presente, assim, de uma mulher técnica, assim. Eu não sei hoje se ela ainda continua sendo técnica ou não, mas ela foi minha primeira referência feminina dentro de quadra, e eu tenho um carinho enorme por ela. Eu tive um convívio muito curto com ela, que foi da preparação e do campeonato só, mas o carinho que eu tenho por ela é até hoje, sabe? Ela é uma pessoa muito reservada também, então ela não tinha redes sociais, o número dela era um segredo para todos, mas eu tenho muito carinho por ela. E no ano seguinte, quando eu fui para Taubaté, mais uma vez também fui convocada para a Seleção Mineira. Mas só que lá eu já não pude fazer esse preparatório junto da seleção, porque a gente estava em campeonato e era importante que eu estivesse lá, não só eu, mas as outras também, que foram convocadas para seleções estaduais dela, de cada estado. Então, nós fomos um dia antes do campeonato começar. Então, eu já não tive esse vínculo com as outras atletas, assim, mas também foi uma experiência muito legal. Foi uma semana que nós passamos lá de campeonato, não teve o resultado que a gente queria, mas foi uma experiência boa também. A comissão era muito agradável, eu gostava de todos. Se eu não me engano, o técnico era o Marcelo, do Minas, que ele era o técnico da base, o Juliano, Socopira, que são técnicos de referência na base. Não só na base, mas no voleibol mineiro, que foi uma experiência muito boa também. Sim. As derrotas nos ensinam muito, né? Claro. Vocês como atletas aí sabem muito melhor do que nós que Sim. a gente aprende muito nos insucessos, e ainda mais você que era uma menina, estava
realmente apurando sua técnica e encontrando seu caminho, né? Agora, aqui, Janaína, você já falou que aproveita o tempo em Paraguaçu para descansar e tal. Você tem vindo, desde que você está instalado em Portugal, uma vez por ano apenas. Sim, uma vez por ano. É o momento de matar a saudade da família? O que você faz aqui? Basicamente, descansa. Basicamente, estou com a família, vôlei. Nada de Não é fora. uma opção. Não, porque durante a temporada a gente fica em prol só disso, sabe? E não que seja algo que se torne pesado, mas é algo que se torna cansativo, até mesmo para o corpo. Então, o que eu faço é manter o físico mesmo, a academia, mantenho de segunda a sexta. Claro que tem dia e outro que estamos mais cansados. Mas basicamente é isso. Eu mantenho a academia, a alimentação, mas é só aproveitar a família, porque minha família é muito grande. Sim, sim. Eu tenho 9 sobrinhos, então dar atenção para toda a família, querendo ou não, é um trabalho quase. Sim, e essa atenção está acumulada durante um ano. Então, Exatamente. você precisa cumprir a função de tia quando está aqui em Paraguaçu. Mas agora, a gente fez essa retomada de trajetória esportiva sua, e eu queria saber como é que surgiu, então, essa guinada internacional. Você estava fechada com o Pinheiros, veio a pandemia, houve um comprometimento das competições esportivas de maneira geral e do vôlei em particular. Sim. E aí surge a oportunidade para atuar internacionalmente. Como é que se deu isso? Como é que essa oportunidade apareceu na sua carreira? Então, eu fui contratada para jogar no Pinheiros pela equipe juvenil, mas por conta da pandemia nós não pudemos participar do campeonato juvenil, mas o adulto não parou. E aí eles me convidaram para poder fazer parte do adulto, compondo a equipe. Então eu fui como quarta central para compor a equipe. E foi uma experiência muito legal de poder conviver com atletas maduras e experientes. Foi uma experiência muito boa. Mas durante a temporada eu acabei me lesionando e não pude jogar. Essa minha última temporada aqui no Brasil. Mas Você se lesionou treinando? Treinando, sim. Eu rompi o abdômen e daí eu fiquei parada 4 meses. Foram os últimos 4 meses da temporada. E durante essa temporada eu conheci a Keila, porque ela jogava junto de nós. Keila, para quem está nos acompanhando, é uma jogadora de vôlei e que participou do Big Brother Brasil. Sim, a Kei Alves. E nós jogávamos juntas, então ela me apresentou a empresária dela, porque no adulto tem essa necessidade de ter empresário para fazer os contratos e tudo mais. Então comecei a trabalhar com a empresária dela. E para o meu futuro, eu pensava que seria de uma maneira. Eu queria ir para os Estados Unidos para poder fazer faculdade de psicologia, que é meu sonho ainda. Mas não deu certo. Então, eu tinha um desejo também de poder jogar pelo menos uma temporada na Europa. E a gente decidiu que Portugal talvez fosse a melhor opção. Ela entrou em contato com algumas equipes e a equipe do Porto, que era campeã atual e uma das melhores, né? Deu certo, apesar de eu não ter conseguido jogar a temporada passada, não ter tanto material assim para poder enviar para eles. Eles aceitaram o material que tinha e aí eu fui para lá. E os caminhos se cruzaram, então. Sim. O seu caminho com o caminho do Porto, que é realmente uma potência do vôlei português, atualmente é tetracampeão português. Agora, Janaína, o que me chamou a atenção no caso específico do Porto é a quantidade de atletas de outros países. Sim. Eu vi que você tem muitas companheiras brasileiras, estadunidenses, enfim, no currículo do Porto a gente vê atletas de vários países, Croácia, Irã e tal, uma espécie de torre de Babel do esporte de alto rendimento. Sim. Como é que funciona esse intercâmbio com atletas de outros países, com outras escolas de voleibol? É um aprendizado também. Sim. É um aprendizado e é algo bom, porque por muito talvez eu não tenha a oportunidade de morar nos Estados Unidos ou morar na Croácia, na República Tcheca, mas eu posso ter o convívio com essas pessoas que são de lá e acabo aprendendo um pouco da cultura deles e é algo bom. E dentro de quadro também essa troca se torna um pouco desafiador. No meu exemplo, eu fui para lá e eu nunca tinha feito uma aula de inglês, um curso de inglês. Então, com o tempo que fui fazendo, faço até hoje, e aí essa dificuldade boa, no sentido de estar aprendendo ali com elas e de estar tendo essa convivência. Então, eu acho que
é um problema gostoso de Sim, viver, é assim. desafiador, né? Você se desafia sempre a evoluir. Sim. Agora, uma curiosidade nossa aqui de Paraguaçu, quando a gente vê você brilhando e atuando no esporte profissional, é o seguinte: como é que é a sua rotina semanal, por exemplo, em Porto? Quantos treinos por semana? Quantos jogos por semana? Você mora perto de onde você atua? Que opções que existem de lazer? Como é que é a sua vida em Porto? Entendi. É diferente temporada por temporada. Na primeira temporada, o nosso técnico era um espanhol, então ele tinha uma maneira de treinar. Para ele, pela manhã, não tinha tanto interesse em treinar. No segundo técnico, a gente já treinava muito, era um português, o Rui. E então nós treinávamos basicamente quase a semana toda, no período de manhã e de tarde. E nessa temporada, a última, também era um outro técnico português. Também português. Sim. E treinávamos 2 vezes por semana, pela manhã e todos os dias à tarde. Treino com bola, mas também treino físico, musculação Físico, sim, e tal. Isso está incluído na sua incluso rotina. tudo, Mas sim. a sua rotina é de segunda a sexta, os jogos são Não. aos fins de semana. Sim, os jogos são aos fins de semana, não são todas as semanas que tem rodada dupla, no caso, o jogo sábado e domingo. Mas numa rodada dupla, por exemplo, nós treinamos de terça a sexta, jogamos sábado e domingo. Numa rodada única, treinamos de terça a sábado e jogamos no domingo. Então, normalmente a folga é sempre na segunda-feira. Segunda-feira é o seu dia de folga, então. Sim. E lá eu não morava no Porto até essa temporada, essas 3 temporadas anteriores, eu morava numa cidade vizinha que se chama Espinho. E são 20 minutos de lá, é bem pertinho. E a gente ia de carro, nós temos o patrocínio da Rosinha, que ela é um amor de pessoa. Então vocês têm acesso à moradia e a um veículo para fazer esse deslocamento de Espinho até o centro de treinamentos. Sim, é isso? sim. E são 20 minutos, é bem pertinho, apesar de pela manhã ter um trânsito maior do que durante a tarde, ainda assim é perto. Mas para essa temporada o técnico fez questão com que todas as atletas morassem ali do lado do clube, atravessando o mesmo clube, já vai ser meu apartamento. Então vai ficar mais fácil de poder. Vai poder ir a pé para o centro de treinamentos e para os jogos. Acordar 5 minutos antes. Sim. Agora, Janaína, 3 temporadas já em Portugal. Obviamente você já vai incorporando um jeito de ser diferente, mas, claro, todos nós carregamos uma maneira de enxergar o mundo, uma maneira de ser da nossa terra natal. O que você leva de Paraguaçu para a sua jornada europeia? O que você carrega consigo? Eu acho que não só de Paraguaçu, mas de Minas. Sim. A comida. Sente falta da comida mineira? Sim, sinto muita falta. A comida portuguesa também é boa, mas a comida mineira tem gostinho de casa, gostinho de família, feijão tropeiro, um pão de queijo. Mas o que eu sempre falo mesmo é da tranquilidade que a nossa cidade é, né? Que é um interior, mas que também tem tudo, onde você pode viver em paz, tranquilo. Espinho era uma cidade que eu gostava muito por conta disso, porque que é pequena. É pequena e é tranquila como Paraguaçu. Então eu acho que é essa tranquilidade, essa paz que a gente tem e a comida. Agora, Janaína, nós retomamos aqui a sua trajetória, você detalhou o seu início, mas em que momento que você percebeu e se houve aquele estalo de você falar assim, eu posso ser realmente uma atleta profissional de voleibol? Houve esse estalo? Imagino que não tenha sido em Paraguaçu, porque obviamente o espaço aqui é limitado. Sim. Eu acredito que podemos ser tudo aquilo que quisermos. E tudo que a gente precisa fazer é ter iniciativa de fazer aquilo. Então, hoje eu sou atleta profissional de voleibol, mas eu não me limito só nisso, sabe? Então, se eu quiser ser qualquer outra coisa, eu também vou ser, sabe? Então, eu acho que tudo é temporário. Talvez eu não tenha tido esse estalo por conta de entender que talvez não seja só isso que eu quero ser. Então, é só uma fase que eu tô passando na minha vida, sabe? Sim.
É interessante que você tenha essa consciência, porque para qualquer modalidade esportiva, a carreira do atleta profissional ela é curta. Sim. Ela acaba por volta de 35, 40 anos no máximo, e depois você tem mais 40, 50 anos de vida, e você precisa encontrar alternativas para isso, né? É bom que você já tenha consciência disso, muito interessante. Sim. Tão jovem e consciente disso. Agora, Janaína, ainda tratando desse assunto, a vida de atleta profissional, para quem está de fora, a gente enxerga só os grandes momentos, os triunfos, as conquistas, o glamour de levantar um troféu, de dar autógrafos, mas ela também é marcada por muita disciplina, muita dificuldade, muito treinamento, cansaço, lesões. Sim. Que renúncias que você teve que fazer para ser uma atleta profissional? Que dificuldades que você enfrenta diariamente? Eu acho que todos os dias escolher ser atleta, porque a qualquer momento você pode parar. Mas todos os dias a gente escolhe fazer o nosso melhor e por muito se torna cansativo, porque, por exemplo, para mim o mais importante é a minha família. Então, tá 9, 10 meses longe da minha família, eu acho que talvez essa seja a minha maior renúncia, porque eu saí de casa com 13 anos. E hoje eu já tenho 23, já são 10 anos longe de casa, não morando junto da minha família. É claro que em algum momento isso sempre chega para todos, mas eu sinto hoje que talvez eu tenha saído muito cedo de casa. Tanto que essa temporada eu queria poder voltar para o Brasil para poder estar mais próximo da minha família. Não foi possível, e que bom que eu vou poder continuar no Porto, que eu gosto bastante, mas também tem essa questão de querer algo e não poder vivenciar, que é poder estar perto da minha família. Sim. Agora, Janaína, sua terceira temporada em terras lusitanas, você atingiu seus melhores números. Nós temos aqui alguns dados computados por bancos de dados esportivos e é muito interessante sua evolução no vôlei português. Na sua primeira temporada, você fez 141 pontos em 33 jogos, temporada 2021-2022, atuando como central do Porto. Depois, 179 pontos em 29 partidas, um número menor de partidas, um número maior de pontos, temporada 2022-2023. E agora, nessa temporada 2023-2024, que terminou recentemente, no mês de maio agora, foram 198 pontos em outras 29 partidas. Ou seja, sua curva é ascendente. Como é que você entende esses números e esse seu crescimento de produção no Porto? Eu acredito que seja tanto o trabalho da comissão e dos técnicos em acreditarem em mim e me dar o suporte que eu preciso, e também do meu querer, de poder sempre fazer mais e evoluir. Então, eu acredito que seja a junção da base que eles me dão e da minha vontade também, de querer alcançar outros objetivos, não só em Portugal, mas também pelo mundo. Acredito que seja a junção disso tudo. Interessante, e que a sua curva continue ascendente. Você tem mais uma temporada garantida aí pelo Porto. Espero que a gente volte a conversar e seus números sejam ainda melhores. Agora, Janaína, o interessante é o seguinte: para quem gosta de esporte, nós associamos automaticamente o Porto ao futebol masculino. O Porto é um grande clube europeu, já foi campeão da Europa, campeão do mundo. Como é que é o desenvolvimento especificamente do vôlei feminino dentro de um clube que tradicionalmente é ligado ao futebol masculino? O vôlei feminino é prestigiado? Sim, em todas as modalidades, tanto futebol quanto vôlei feminino, e também as outras modalidades que também fazem parte do clube, que é o handball, o basquete, o hóquei em patins, e também tem outros que talvez a gente não tenha muito contato por não ser esportes ali dentro da quadra, né, que a gente divide com essas outras modalidades, mas tem natação, tem vários outros esportes que o clube tem. E eu acredito que o cuidado que eles têm com os atletas e a estrutura que eles dão para todas as modalidades são iguais. Não tem uma equipe que seja preferida, é claro que estamos lá por conta do futebol, mas a maneira deles lidar com todas as modalidades é a mesma. Sim. Se você, amigo telespectador, tiver a oportunidade de digitar no YouTube vôlei feminino do Porto, tricampeão e tetracampeão, vocês vão ver vídeos muito interessantes da comemoração, da vitória das meninas. Há essa integração também com o futebol,
né? Vocês levam a taça no estádio, tipo, estádio do Dragão, então Sim. a torcida acolhe vocês da mesma maneira que acolhe os atletas de futebol. Da mesma maneira, eles têm o costume de acompanhar tanto o futebol quanto todas as outras modalidades. Então, tem muitos adeptos, que lá eles chamam Sim, adeptos. são os adeptos. Sim, que tem contato direto com a gente e é muito gostoso. Tem uma família, que é o Carlos e a Tereza, que eles são meus pais portugueses. Eles Sim. são adeptos que eu conheci lá, que começaram a frequentar o voleibol também e que hoje eles comem na minha casa, eu como na casa deles e que tem esse convívio muito gostoso. Os portugueses, eles abraçam mesmo, sabe? Tanto o futebol quanto qualquer outra modalidade. Muito interessante. Agora, Janaína, a Liga Brasileira hoje em dia é uma liga muito forte do voleibol mundial. Sim. E ela tem, o que me chama a atenção é que ela tem atraído cada vez mais atletas de renome internacional. Tem muitas estadunidenses jogando, sérvias, croatas, enfim. Sim. E você falou que ainda está no seu radar voltar a atuar no Brasil. Você tem planos, então, realmente de atuar pela Superliga, atuar no Brasil novamente? Como é que você orienta o seu plano de carreira nesse sentido? Então, hoje eu trabalho junto com o Gaspar e com a Fernanda Isis, eles que me auxiliam, eles que são meus empresários. E o intuito deles para que eu voltasse para o Brasil é para que eu pudesse poder progredir um pouco mais. A Liga de Portugal é muito boa e está numa crescente Sim. grande, mas o vôlei brasileiro ainda assim é uma referência mundial. Então, poder voltar para cá e poder dar esse passinho a mais, mesmo que talvez regrida em alguns aspectos, para poder voltar para a Europa, que é o meu intuito mesmo, de poder participar de uma liga italiana, assim, da França, alemã, que são meus objetivos futuros, sabe? Então, é ligado tanto a esse crescimento que eu posso ter dentro de quadra e também poder aproveitar a família. Sim. Esse é o intuito de voltar para o Brasil. Para essa temporada, nós até que tentamos, tivemos uma resposta de um clube da Superliga A, mas no final eles decidiram que talvez não fosse o melhor, não para agora, e decidimos continuar no Porto. É muito jovem ainda, tem muitos horizontes pela frente. Recentemente eu vi uma entrevista da Rosa Maria no programa do Bial. Você certamente estava em Portugal ainda. Sim. E ela está atuando na Liga Japonesa, que também é outro mercado que se abriu, uma liga forte. Sim. Uma titular da seleção brasileira atuando por lá. E ela tem uma percepção parecida com a sua. Ela sente que ela precisa ainda passar por algumas ligas ou europeias ou japonesa para voltar para o Brasil. Enfim, o importante é o desenvolvimento, o aprimoramento profissional, independentemente da liga onde você está. Exatamente. Né? Mas a Liga Portuguesa, então, é uma liga em ascensão do vôlei feminino. Sim. Até pouco tempo não era tão bem vista, não era tão desejada, mas por muito está crescendo e tem muitos estrangeiros agora interessados em ir para lá, porque Portugal é um país muito acolhedor. É um país pequeno, então a vivência lá é boa, é um lugar seguro. O que eu mais fiquei encantada quando eu cheguei lá é de poder ter essa liberdade, de poder ir para um lugar ou para o outro. Porque eu morei em São Paulo, a última temporada que eu estive aqui no Brasil. E na última semana que eu estava em São Paulo para ir embora, eu fui assaltada na esquina de casa. Então, essa segurança que a gente pode ter lá... Esse problema você não enfrenta em Porto? Não. Então, isso é muito bom. E querendo ou não, muitos brasileiros acabam indo para lá porque aqui a liga, apesar de ter várias ligas, A, B, C, aqui é um país muito grande, então são muitos atletas de muita qualidade, então a gente acaba indo para os outros países para poder ter um espaço que talvez aqui a gente não tenha, por conta de não ser tão conhecida e tudo mais. Então, é isso. Tem sido uma boa experiência. Agora, você falou de São Paulo e você também já mencionou a lesão. Você esteve no Clube Pinheiros treinando. Como é que foi esse período de lesão? Você passou 4 meses, então, afastada das quadras, se tratando. Sim. As lesões, o problema das lesões é um problema recorrente no campo profissional. Como é que foi lidar com esse momento de incerteza? Eu acho que foi difícil no início, porque eu realmente não conseguia fazer nada, o deitar era um incômodo, o levantar era um incômodo. Então, por um mês, basicamente, eu fiquei completamente parada, só fazendo fisioterapia, depois que eu comecei a recuperação, porque antes disso eu não podia começar a recuperação.
Mas acabou sendo num período onde a minha amiga que morava junto de mim, a Tayane, também se lesionou. E a lesão dela acabou sendo muito mais grave, que foi uma lesão no joelho. E a gente se abraçou. Vocês se ajudaram Nós mutuamente. nos ajudamos. Duas lesionadas, se tratando. Exatamente. Eu acabei fazendo tudo por ela, aprendi basicamente a cozinhar o básico ali para ela, porque por muito ela não podia sair de casa para poder alimentar no clube. Então foi uma experiência legal, sabe? Legal não, eu tava parada. Queria estar praticando e tudo mais, mas não foi tão difícil porque eu tive a companhia dela, sabe? E os que trabalharam para que eu pudesse recuperar foi o Júnior, que era o fisioterapeuta da nossa equipe, a Raquel e a Aninha, que também que eram fisioterapeutas mas de outras modalidades, do Pinheiros também. Elas acabaram trabalhando mais diretamente comigo e foi uma recuperação boa, porque o convívio com elas eram pessoas boas, então o convívio era bom, sabe? Em momento algum elas deixavam eu desistir, quando eu estava cansada era trabalho em dobro. Então foi muito gostoso. Eu acho que ali com elas eu aprendi a ser mais, a querer mais do que eu já queria, sabe? Que elas me mostravam todos os dias que eu podia ir além e tudo mais, então foi uma experiência produtiva. Agora, Janaína, você tem apenas 23 anos, eu sei que é uma pergunta difícil, até cruel, você é muito jovem, tem muitos horizontes pela frente, mas como é que você se orienta pessoalmente com relação a planos de curto, médio e longo prazo? Quais são os seus planos de curto prazo? Você tem já tá com um contrato fechado para mais uma temporada com o Porto. Sim. Como é que você projeta isso? Então, o que eu tenho com os meus empresários é que meu desejo é jogar até os 30 anos. Esse é o meu desejo. Não sei o que Deus quer pra mim. Então... Sim. 30 anos? Até os 30. Dá até para jogar mais, né? Mas você pensa em jogar uns 30, até os 30? Sim, eu imagino... Bom, eu imaginava muita coisa e nada aconteceu de acordo com o que eu imaginava. Hoje eu imagino poder jogar até os 30 e iniciar a minha faculdade aos 30, que eu pretendo fazer psicologia. Psicologia, então você é uma futura psicóloga. Se Deus quiser. Então eu pretendo iniciar aos 30 para poder aperfeiçoar, sabe, nessa profissão, e eu quero poder focar só nisso. Então... Mas você projeta a sua vida no Brasil ou fora do Brasil? Ou isso está em suspenso? Essa é uma questão. Eu sou solteira, ainda não tenho companheiro. O meu desejo real não é viver no Brasil. Então, eu acredito que eu vá ser influenciada positivamente com a pessoa que eu encontrar durante esses anos. Se for uma pessoa, sei lá, de onde for. Imagino que talvez onde essa pessoa também queira viver, sabe? Para agora eu não me imagino vivendo em lugar nenhum. Interessante. Agora, Janaína, nós estamos às portas de uma Olimpíada e o vôlei feminino brasileiro é sempre uma esperança de medalha. Como é que você avalia as nossas chances? As chances de medalha para o Brasil são reais para 2024 em Paris? Eu acredito que sim. Hoje tem outras seleções que também estão muito fortes, da Turquia, Itália e tudo mais. Mas a geração que hoje faz parte da nossa seleção é uma geração nova, mas com muito talento. E os técnicos são de grande valor, sabe? Acredito que eles possam influenciar e auxiliar elas da maneira necessária. Acredito que seja grande as nossas possibilidades. Sim. Espero que sejamos campeões. Também esperamos. O Brasil vem de um histórico interessante de conquistas. Na última Olimpíada ele estava até desacreditado e conseguiu. Sim. Então, a gente também tem essa expectativa. Agora, Janaína, como nós falamos, em 2020 nós tivemos contato por uma matéria para o jornal Voz da Cidade. Era um período que você estava fechando com o Esporte Clube Pinheiros. E a gente estava vivendo aquele período de paralisação da pandemia, não se sabia muito bem como nós lidaríamos com isso, como o esporte profissional lidaria com isso, porque estava tudo paralisado. E entre os assuntos esportivos que nós debatemos naquela ocasião, me chamou a atenção também o que você disse com relação à sua vida de maneira geral. Você tinha, em 2020, você tinha quantos anos? 19 anos, 18 para 19 anos, era mais menina do que é hoje. E me chamou a atenção uma declaração sua. Vou reproduzi-la aqui integralmente. Abre aspas, Janaína Vieira. Pretendo continuar jogando até onde eu estiver feliz.
Desde que entrei no mundo do vôlei, eu quis ter uma carreira profissional, poder jogar em um clube grande, representar a seleção brasileira. Ainda quero tudo isso, muito, e trabalho para isso todos os dias. Mas o foco principal é o meu bem-estar. Quero poder chegar lá na frente, olhar para trás e ver que, apesar de toda a dificuldade, eu pude levar comigo as melhores pessoas, tenho minhas lembranças dos melhores momentos que vivi e sou feliz por toda a caminhada. Você se reconhece nessas palavras ainda? Essa é você em 2024 também? Sim, continua sendo. Eu acredito que talvez o desejo em jogar uma seleção brasileira, em representar o Brasil, não seja tão grande quanto era aí, mas não por não achar que tenha valor, tem muito valor, mas por hoje poder ter esses 3 meses para poder estar junto da minha família e poder estar junto dos meus amigos. Então, talvez seria algo que eu teria dificuldade em abrir mão hoje. Porque hoje, o que mais me dói, o que é mais difícil para mim é estar longe da minha família. Então, eu tenho 3 meses para poder estar junto da minha família. Então, é algo que teria muita dificuldade para abrir mão. Eu acho que a única coisa que muda dessa declaração é isso. Sim, sim, sim. Agora, Janaína, a gente se encaminha para o final e antes de a gente começar o nosso bate-pronto, que a gente chama de bate-pronto aqui, que são perguntas curtinhas com respostas igualmente curtinhas, a gente sempre faz no nosso podcast Lado C um cruzamento do assunto que nós discutimos com as artes, com a literatura de maneira geral. E aí, aproveitando que você está em Portugal, eu queria falar aqui um pouquinho de um autor português que vocês devem escutar lá em Portugal, Walter Ugumãe. E é um autor que tem publicado vários livros, e o último livro dele publicado foi um livro sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, um livro chamado As Doenças do Brasil, e é uma recomendação interessante. Antes que eu leia um trechinho, eu vou começar aqui com um bate-pronto só para a gente esquentar. E eu queria saber de vocês, já que a gente está falando de geografia e de cidade, não vale responder Paraguaçu. Qual a cidade mais fascinante que você já conheceu? Onde você já esteve? Lisboa. Lisboa? Sim. Mais do que Porto? Eu amo Porto, mas Lisboa eu fiquei encantada. O que te atrai em Lisboa? Eu não sei especificar exatamente Uma o que me atmosfera encantou. da Exatamente. capital portuguesa? Sim, eu fiquei apaixonada por Lisboa. E é uma cidade maior que Porto. Sim, sim. Lisboa. Interessante. Em poucas palavras, o mínimo possível, a maior vitória da sua vida, qual é? Poder trabalhar com o que eu amo. Isso é um privilégio, né? É um privilégio. Infelizmente, nem todo mundo pode Exatamente. trabalhar com o que ama. Sim. Outra pergunta do bate-pronto, para que a gente faça a recomendação de leitura. Se não pudesse ser jogadora de vôlei, eu seria psicóloga. Você já respondeu isso antes, né? Sim. Como é que surgiu essa paixão pela psicologia? Quando surgiu? Eu não lembro exatamente, mas em algum momento da minha vida eu tive o desejo de ser mãe, mas adotiva. E eu queria poder dar para o meu filho não só amor, mas também um cuidado psicológico que eu entendia que fosse necessário para ele. E eu ainda tenho desejo de adotar. E para mim, o meu maior desejo é poder dar esse auxílio psicológico não só para ele, mas também para todas as outras crianças que necessitam disso. Não só crianças, mas para todas as pessoas que necessitam. Eu acredito que é algo muito importante. Basicamente isso. Mas eu não me lembro exatamente quando eu decidi que eu queria ser psicóloga. Mas foi antes de decidir que eu queria ser atleta. Muitos clubes têm investido nisso, muitos clubes profissionais esportivos têm investido num suporte psicológico. Isso acontece no Porto? Vocês têm esse suporte psicológico? Sim, nós temos a psicóloga Joana e ela acompanha a nossa equipe, individualmente e coletivamente. Porque a vida do atleta é uma vida de muita pressão, né? Sim. Qualquer erro que você comete é um erro que é muito cobrado. Exatamente. Então, é tão importante estar fisicamente bem para poder ter a melhor performance, como psicologicamente também. Então, uma coisa complementa a outra. Sim. Outra pergunta antes da gente fazer a recomendação. Bate pronto. Qual a maior jogadora de vôlei que você já viu jogar?
Que eu já vi. Não conheci. Não vale responder a sua amiga aqui. Não conheci pessoalmente, mas a Carol, a central da seleção brasileira, ela é uma referência que eu tenho. Interessante. Bom, vamos deixar as duas últimas perguntas para terminar. E eu faço aqui a recomendação então do Valteiro Gumãe. Eu gosto sempre de mostrar um trecho. E já que a Janaína é brasileira, paraguaçuense, está morando em Portugal, esse livro é escrito por um português que fala do Brasil. E esse trecho me chamou muita atenção, que ele descreve poeticamente aqui uma tribo, os Abaeté. Ele diz assim: ansiosos, os Abaeté preparavam a comoção. Juntavam mãos, seguravam os filhos. Muitos ajoelhavam, careciam. Por tanto aguardarem o enternecimento comum, comoviam-se alguns bem antes dos outros, até que Pai Todo chefiava para a comunidade chorar. E a comunidade chorava. Tomavam suas flautas, era importante abrir os pulmões, agradeciam. Os espíritos abeiravam e todos intuíam com abundância. A ancestralidade era sempre presente. Jamais abandonaria seus vivos dignos, belos, gentis, alegres. Espero que você, estando lá na Europa, nunca abandone sua ancestralidade paraguaçuense, mineira, brasileira. Para fechar, Janaína, defina Portugal em apenas 2 palavras. Portugal. Ai, que difícil. Essa é difícil. Por isso que eu deixei para o final. É mesmo difícil. Na minha experiência, Pode ser. acho que no meu ciclo ali, no meu convívio, acolhimento, isso é muito difícil. Acolhimento é uma boa palavra. Exatamente, acolhimento e novo. A novidade da vida de Portugal. Sim. E para fechar mesmo, defina Paraguaçu em 2 palavras. Paraguaçu. Paraguaçu é mais fácil? Casa. Paraguaçu é a sua casa. Casa e paz. É onde eu me sinto em casa, é onde eu tenho paz. Essa é fácil. Ótimo, Janaína. Muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pela sua acessibilidade. Você é um atleta de nível internacional, mas sempre acessível e sempre muito grata à sua trajetória e às pessoas que te ajudaram a crescer desde menina aqui em Paraguaçu, depois em Varginha e em tantos outros lugares onde você jogou. É uma satisfação e uma honra enormes para nós da Câmara Municipal de Paraguaçu, representando o município todo de Paraguaçu. Nós ficamos muito felizes quando soubemos da sua trajetória, recentemente do seu título do Campeonato Português. As redes sociais repercutiram bastante a notícia, não sei se você pôde acompanhar isso. Sim. E todos nós ficamos muito satisfeitos com o seu sucesso e espero que ele continue ao longo de toda a sua carreira e espero que você volte sempre a Paraguaçu feliz, né, como atleta e como pessoa. Sim. Muito obrigado pela sua participação e esse foi o podcast número 9, Lado C, da Câmara Municipal de Paraguaçu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.